Nosso recorte hoje trata do assunto debates e pseudo-debates. Precisamente o corte, tá? Interlocução e interação. Nós falamos demais no sentido coloquial, social da interação. Tem que interagir, está interagindo, não está interagindo, e etc. Isso é uma atenção, é importante interagir, só que tudo interage. Ainda que minimamente tudo que existe interage. Uma pedra interage. Um objeto sempre mostra-se como um objeto. Ele é. De você ver o objeto, há uma interação com ele. A interação está dentro do domínio da comunicação. Todo mundo comunica. A pedra comunica que é pedra. Ponto. As coisas comunicam. De tal maneira que tudo que existe interage com tudo que existe. Tão simples assim. A gente dá um viés, que tem que interagir, que tem que interagir, que tem que interagir. Isso no sentido é verdadeiro. Mas isso é pobre. Muito mais do que interagir, nós precisamos interlocucionar. E aí entra a grande diferença. A pedra interage com o resto do mundo, praticando o que ela é, dura, pesada, o que for. E nós todos interagimos pelo que se chama idiosincrasia. Tal como a pedra mostra brutamente quem ela é, nós mostramos brutamente quem nós somos. Que todos nós temos uma idiosincrasia. Idiosincrasia é um jeito peculiar de ser. Vem da etimologia grega temperamento único, temperamento singular. Então você conhece o Vicente, mais ou menos você sabe como interagir com o Vicente. Porque você sabe mais ou menos como o Vicente se comporta. Tá? E então o que é isso, essa interação no domínio humano? É uma interação mais do que um objeto, como uma pedra. É uma interação de afetos. Você sabe afetivamente o que razoavelmente você espera desse ou daquele. Na nossa interação nós estamos sempre trocando afeto. Esses afetos podem ser simpáticos ou antipáticos, na medida em que eles são mais ou menos orientados a uma recepção, ou na medida em que eles são mais ou menos orientados a uma ojeriza, uma repulsa. Simpatia e antipatia. Tá? E por que isso é muito relevante? Porque a gente tem que saber separar o que é o domínio meramente interativo do domínio interlocutivo. Muitas vezes dá-se uma forma ou uma roupa de interlocução naquilo que é só interação. Isso é muito relevante para nós. O presidente é um cara legal, ele é um cara ótimo. O presidente é um ladrão. Não sei quem é bom, não sei quem não é bom. Está se usando aqui o modo indicativo gramatical. Sujeito, cópula, predicado. É ou não é? Não é bom não, é por isso ou por aquilo. É isso, aquilo, etc. A forma que está sendo vinculada esta interação é verbal e dá uma ideia que teria uma interlocução. Mas não tem interlocução nenhuma. O presidente é X, o presidente não é X. 90% das vezes que esse tipo de acerto for veiculado, não tem nenhum valor interlocutivo. É só afeto. Eu gosto do presidente. Eu não gosto do presidente. É isso que está dizendo. Só isso. Não está dizendo algo pelo peso que a palavra tem, pelo peso que a construção verbal tem que ter e refletir alguma coisa. Você está falando simplesmente o seu afeto. Se é simpático ou é antipático. Gostei de tal coisa. Não gostei de tal coisa. Gesto.
A interação pode usar essa expressão verbal, mas no limite ela é gestual. Ainda que tenha essa cara de uso da linguagem, tá? E, enfim, onde que se pratica uma interação antipática, destrutiva tantas vezes, com cara de interlocução, com cara de linguagem? Na rixa. A rixa, seja no nível de troca de xingamento, seja nesse xingamento permeado com afirmações. Ô fulano, você isso, aquilo e etc. Mas aí eu faço uma afirmação. Pode ser de uma posição política, pode ser de uma posição social, pode ser de uma preferência qualquer, religiosa, o que for. Tá? Tem rixa e tem elementos de afirmação. Só que os elementos de afirmação verbais, não é nada. Não é nada. E tem gente que fica na rixa, pretendendo que essa rixa fosse um debate. Saber separar o que é um debate do que é só uma interação. Seja uma interação inocente. Eu gosto de fulano, você gosta do Beltrano. Ah, ok. Eu gosto do fulano, então, não sei o quê. E ficar falando afirmações que na verdade são só afetos. São só um extravasar de afetos, etc. Então, é muito importante. Por quê? Porque da interação você tem que ir embora. Da interação, particularmente da interação destrutiva, você tem que ir embora. Para que você vai ficar em rixa? A rixa necessariamente é destrutiva dos dois lados. Participar da rixa com cara de debate é burrice. É burrice. Não, o importante é debater. Ignorante falando um negócio desse. O importante, quando ele fala importante é debater, mas dando vazão ao pseudo-debate, que é uma rixa de uma interação de afetos normalmente rasos, baixos, etc. O importante é locucionar. O presidente é bom ou é ruim? Ok, eu concordo, eu discordo. É por A, por B, por C. Na interlocução, ela tem que ter um predomínio muito grande do domínio verbal. O domínio gestual pode até existir, mas tem que ser diminuto. E há de haver uma ordem, porque há de haver um objetivo. Na interação, ela existe independentemente de objetivo. Ela é uma expressão de um estado de afetos. Tenho simpatia a alguma coisa, eu expresso. E isto interage com as pessoas. Quando a gente fala hoje da comunicação verbal, que é um uso lato da expressão, interpretar a comunicação não verbal, me perdoem, que é um uso lato da expressão, é a interação. As pessoas estão interagindo, um mostra um estado psíquico de simpatia ou de antipatia XYZ, o outro reage desse jeito. Interação é o domínio da ação e reação. Tá? A interlocução não. A interlocução, é uma ordem. Há de haver uma ordem que é meta-afetiva. Se eu for ter um diálogo com você, esse diálogo tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim, tem que ter uma certa estabilidade e necessariamente para que o diálogo exista, há de haver um mínimo de interesse de superação dos afetos, de superação da subjetividade, de superação da idiosincrasia. Do contrário, nós estamos só na interação. Interação é poder. Eu falo, o outro fala. Nós só estamos trocando estados afetivos. Na interlocução, a gente tem que perseguir um mínimo de objetividade. Pode ter fins diferentes. Eu posso ter uma interlocução para descobrir a verdade. Então, meu compromisso com você, primeiro, eu só posso participar de um diálogo dialético se eu estou comprometido com descobrir a verdade. Vou discutir com você um X assunto para a gente descobrir o que é verdadeiro em tal coisa. Né? Se a gente descobrir que a posição verdadeira não era nem a minha nem a sua, supõe-se que eu vou aderir. Por quê? Porque a minha opinião, a minha premissa de partida ficou superada. Tá? E aí o que acontece? Então,
Se eu entrei em algo para eu buscar a verdade, se eu a acho, tá, eu tenho que aderir. A dialética, a interlocução dialética, ela é colaborativa. Você está feliz com a resistência, porque é colocada uma resistência num sentido meta-afetivo, do meta-interesse. Tá? Ponto, isso é dialética. Então, assim, a dialética interlocutiva é muito importante para nós, para a colaboração social e para o desenvolvimento da nossa inteligência intralocutiva. Nós temos que praticar locução conosco. Se nós não locucionamos, intralocucionamos, nós viramos dementes. A gente não põe ordem em nós. Isso mesmo. A prática ordenada da dialética, ela tem que servir por nós, porque nós temos essa própria estrutura dissociativa, que se pode chegar dentro da interação, ela pode se dar essa dissociação intrapessoal. Nós temos essa desordem de afetos, essa mão quer isso, essa mão quer aquilo, gente, porque as nossas vozes vão. Então, por ordem, na interação é locucionar. Então, se há um objetivo, e aí a ordem tem vistas a um fim. Se há um objetivo de descobrir a verdade pela verdade, não é por um interesse. Tá? Eu pratico a dialética. A dialética tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter delimitação de assunto, tem que ter estabilidade no fluxo da conversa, tem que ter o comprometimento sincero das pessoas. Ponto. Pode existir uma outra interlocução com interesses. O interesse pode ser uma negociação. Eu quero negociar com você. Há uma interação que chegou a um atrito. Você gosta disso, eu gosto daquilo, só que nós estamos no mesmo lugar. Eu tenho que negociar com você. A lógica, há uma interlocução na negociação. Mas a lógica dessa interlocução é outra. O que eu vou ceder, o que eu vou exigir, o que não sei o que, etc. Mas, de novo, ela tem um fim específico. Resolver um impasse na situação tal. Resolver um conflito distributivo não sei aonde. Mas há de haver uma superação de afeto. Senão eu fico lá só mandando afeto, xingando os caras me xingando e etc. Tá? E etc. Uma outra modalidade que existe é a interlocução retórica. A interlocução retórica, ela tem um cenário de conflito na seguinte forma, é uma adesão. Eu busco uma adesão. Você tem uma posição, mas eu quero te persuadir a outra. E ela tem uma outra. A retórica tem uma lógica muito grande. Existe boa, existe má retórica. A interação pode ser boa ou má. A interlocução, tá, na retórica, por sua vez, ali reside bondade e manipulação. Tá? Mas é uma interlocução, ela é ordenada. E o retor, gente, é muito bom quando ele supera plenamente os seus afetos e quando ele consegue entender os afetos do seu público e superá-los. O que eu preciso fechar hoje? A gente tem que perder uma visão muito cretina, estúpida, rasa, vulgar, que é achar que o uso da articulação é o uso das palavras com o seu senso. Que o diálogo, o que tem cara de diálogo, não quer dizer que seja diálogo. Pode ser só afeto. Se é só afeto, pode ser alguma coisa inocente. Eu gosto de tal coisa, eu gosto de não sei o que, isso, aquilo, e as pessoas se sintam até respeitadas, porque elas possam expressar os seus afetos espontaneamente. Mas ela também pode dar aso para a rixa, que é o que mais acontece. Os debates rixosos, os debates cínicos, o deboche dentro, vamos debater, sei, como é que é, e aí, e tal. Isso é uma rixa. O deboche é uma rixa cínica. Por quê? Porque só tem uma lógica de afeto. Se você chegar numa situação que só tem lógica de afeto, só tem uma coisa inteligente para você fazer, é puxar o carro. Falou, um abraço para todo mundo e tal, mas não tem o que debater.
Por quê? Porque não vai progredir. E você tem que tomar muito cuidado para não cair nesses falsos debates. Tem pessoas que são viciadas nisso, gente. Tem isso daí que é um vício. É um vício que está generalizado. Por quê? Porque o cara está carente. A pessoa, o viciado, de um modo geral, vícios em geral é uma expressão de uma carência humana. A pessoa tem uma carência, ela tem que levar os afetos dela, para que isso tenha um eco em algum lugar. E esses afetos podem ser bons ou maus. E se são bons, podem perverter também, gente. Exato. Então você fica participando desses debates vãos, debate vácuo, valorizando um sentimentalismo afetivo, vai emborrecer. Você vai se dessensibilizando, aquilo vai criar uma desordem dissociativa na tua mente, tá? E você vai ficando burro. É simples assim, vai ficando burro. Então, o debate é importante, o debate interlocutivo. Pratique-o. Se você bem praticar o debate interlocutivo, você vai tonificar as condições da intralocução. Se você praticar bem a intralocução, tá, você tem condições de participar do debate interlocutivo. Não tem jeito. Se eu não tenho ordem interna, eu não vou ter externa. Eu tenho que subir as duas ordens mais ou menos juntos. E até porque se você não tem ordem interna, você é carente. E aí você fica nesses debates, achando que tem que ter posição. Então, só afeto, meu. Só afeto. Você usa expressões verbais no modo indicativo, que deveria indicar algo da realidade, quando está indicando na realidade. Você está contando sobre você. Os debates. Vamos ouvir fulano, ouvir imbecil falar. Vai ficar ouvindo ofensa, vai revidar ofensa, etc. Burrice. Simples assim. E vai pegar teu tempo e vai ler coisa boa que vai valer muito mais a pena. Tem um comentário aqui do Henri. Professor, isso são mecanismos, espantalho ad hominem para escapar de um debate. Sim, são falácias de poder. A interação está no domínio do poder. Eu posso mostrar o meu afeto. E não interessa o que você acha ou não acha. Mas o meu afeto é. Isso é poder, isso é bruto. Tá? E essas falácias que você está colocando aqui, espantalho, ad hominem, etc., são falácias de poder. Olha, fulano é bom, você não presta, é você que não... Você não está falando do assunto, você está falando de mim. Porque você está com um afeto antipático em relação a mim. Justo e injusto, mas antipático. Aí você está querendo a falácia, é a manifestação de afeto. Tá? O deboche, o cinismo, tudo são falácias. É muito difícil, gente. Fala para vocês com toda tranquilidade, dirigindo a Casa da Crítica há vários anos. É muito difícil o debate dialético. Muito, muito, muito difícil. Na maioria das vezes são rixas disfarçadas de dialética. Deboches disfarçados de seriedade, cínica. A maioria das vezes. Pouquíssimas pessoas interlocucionam, porque pouquíssimas pessoas intralocucionam. Nós somos um país analfabeto funcional. O analfabeto funcional precisa fingir que não é analfabeto funcional. Então ele fica debatendo, dando opinião. Não sabe nada que está falando, mas fica dando opinião. Fala coisas, depois testa considerações, lança hipóteses, depois fica nervosinho. Faz afetos de vítima, afetos de estou ofendido, tal coisa me ofendeu. Sabe, é imbecilidade, pura imbecilidade mesmo. E menino que não consegue olhar para frente e falar uma coisa objetiva que está aí e sintetizar. Por quê? A interlocução te faz crescer. É, isso mesmo. Cresceu uma coisa é porque locucionou, interagiu no sentido com significado. A interação sem significado é só interação afetiva e raso mesmo. A interação com significado é a locução. Tá? Tem uma ordem que cresce. Pois na ordem vai crescer. Agora, se ficar alimentando de desordem, vai ruir. Muito obrigado e até mais.